Oi, meu nome é Marisa e nós vamos conversar um pouco sobre Papéis Avulsos, um livro que Machado de Assis publicou em 1882. Vejam só, é um livro, então, que foi lido no século retrasado, um tempo em que o Brasil tinha um imperador e que o Brasil tinha escravos. Machado de Assis, que escreveu o livro, nasceu em 1839 e morreu em 1908. Ele hoje é famoso, é muito querido, é uma leitura muito valorizada, mas quando ele nasceu, nada faria supor que ele seria tudo isso. Ele nasceu muito pobre, nasceu num morro, o pai dele era mulato, ele era doente, ele teve muito pouco estudo, ele teve um bocado de azar na vida. A mãe dele morreu quando ele era pequeno, mas ele teve a sorte também do pai casar de novo e da madrasta ser muito legal com ele, criá-lo muito bem. Mas ele sempre foi muito pobre, tinha que ajudar a família, vendia doces que a madrasta fazia. E finalmente ele conseguiu o seu primeiro emprego, que foi numa livraria, que também era uma gráfica. E quem lhe deu esse emprego foi um outro intelectual mulato chamado Paula Brito. Nesse emprego, Machado de Assis, que teve muito pouca instrução formal, ele se familiarizou muito com livros e, sobretudo, ele fez muitos amigos na roda de intelectuais e de escritores que frequentavam a livraria do Paula Brito. Foi com esses amigos que Machado de Assis conseguiu ingresso na imprensa, em jornais, em revistas, onde ele escrevia muito, onde, aliás, ele publicou os contos que depois ele reuniu nesse livro Papéis Avulsos, e foi com essas relações com intelectuais e escritores que ele não só deu início à sua vida de intelectual e de escritor, como também que ele conseguiu o emprego público que ele teve durante toda a vida. Ele foi tendo um prestígio cada vez maior, ele foi tendo cada vez mais leitores, e esses leitores gostavam muito, muito daquilo que ele publicava em jornais e em revistas. Gostavam tanto que Machado acabou reunindo alguns dos contos que ele publicava em jornais num livro chamado Contos Fluminenses. Foi o primeiro livro que ele publicou. Esses jornais publicavam contos, poemas, crônicas, trechos de romances que depois Machado de Assis editava em livro, mas foi através disto que ele foi se tornando cada vez mais conhecido. A obra do Machado de Assis, toda ela, é uma obra que reflete um pouco de melancolia, um pouco de ceticismo, mas estes sentimentos são sempre expressos com muita leveza e, sobretudo, com muita ironia. Esse livro que vocês estão lendo, o Papéis Avulsos, ele é um livro exemplar dessas posições assumidas pela obra do Machado de Assis. Por exemplo, no conto Na Arca, ele dialoga com a Bíblia. Ele pega o Gênesis, um trecho do Velho Testamento, e inventa a história de que os filhos de Noé, antes mesmo da arca aportar em terra firme, esses filhos brigavam pela ambição de cada um deles de ter mais terra do que os outros. Então vejam que é uma condenação da humanidade. É um conto que retoma um texto muito antigo, como é o texto bíblico. E é um texto bastante atual se a gente pensar no comportamento médio do ser humano hoje. Um outro conto que também me diz muito é um conto chamado A Sereníssima República. Nesse conto, digamos que Machado de Assis inventa uma história que dialoga muito com manchetes contemporâneas de jornal, deste nosso século XXI, ano de 2020. A história é de uma sociedade de aranhas que adota um modelo de governo republicano. E junto com o modelo de governo republicano, nessa terra das aranhas,
rola uma corrupção fantástica, não há formas de acabar com a fraude eleitoral. De novo, vocês veem que nós estamos com um tema muito próximo da nossa vida social de hoje no mundo inteiro, não é? Então vejam, por isso que vale muito a pena a gente ler Machado de Assis e pensar sobre as histórias que ele nos conta. Um último comentário sobre um texto muito famoso dele que aparece nesse livro é um comentário sobre O Alienista, que é um conto que eu adoro. É um conto longo e é um conto onde aparecem personagens que são muito parecidas com personagens que a gente conhece hoje. Isso é que, num certo sentido, representa aquilo que se diz quando se diz que a obra do Machado é uma obra universal. É uma obra escrita no século XIX, mas é uma obra que fala com leitores do século XXI, e é uma obra que fala com leitores de todo mundo. Memórias Póstumas de Brás Cubas dele acabou de receber duas novas traduções para o inglês, não é? Então, Machado é talvez o nosso autor mais universal, e acredita-se hoje que é um dos mais importantes escritores latino-americanos do século XIX. Nesse conto, particularmente no Alienista, ele vai representar várias figuras, inúmeras personagens, e talvez a minha preferida seja a personagem Porfírio, que é muito ambicioso. E para satisfazer sua ambição, ele não hesita em nada. Ele, volta e meia, adere a uma ou a outra posição das demais personagens. Vale a pena a gente ler muito descansado esse conto do Machado. O Machado, como a gente já viu, ele foi adquirindo um prestígio cada vez maior ao longo da sua vida. Ele se casou com uma mulher portuguesa muito culta e hoje se acredita que ela ajudava Machado, passando a limpo as coisas que ele escrevia. Na época se escrevia à mão, né? E Machado aparentemente tinha uma tremura muito grande nas mãos, ele era epilético. Mas a Carolina foi uma grande companheira que o ajudou muito e ajudou Machado a chegar aqui no que ele é. Ele é o patrono da Academia Brasileira de Letras, que ele ajudou a fundar, e ele é uma figura constante na escola brasileira, como, por exemplo, no vestibular de vocês. Vale a pena a gente prestar atenção que a maior parte das imagens do Machado que aparecem em livros representam Machado como um homem branco. Mas já se sabe, ele não era branco, ele era mulato. E hoje há uma importante reivindicação social de identificação do Machado com a sua negritude. É o reconhecimento da identidade negra do maior escritor brasileiro do século XIX. Isso tudo se reflete, isso tudo transpira num poema do Carlos Drummond de Andrade chamado A um Bruxo com Amor. Eu sugiro que vocês deem uma escapada para a internet, procurem esse texto e leiam. O bruxo é o Machado de Assis e o amor é o amor que todos os leitores de Machado desenvolvem por ele quando leem os seus livros, que foi o que aconteceu com Drummond de Andrade. E para encerrar essa conversa, só me falta desejar a vocês um excelente vestibular. Combinado? Tchau, tchau. Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.